Tá, então ficou faltando a última parte ali, que ficou... Eu só percebi depois que estava com problema do áudio, né? Sim. A hora que o É, senhor começar a apresentar, eu digo onde. tá. Então, na verdade, é nesse exemplo aqui do símbolo RN, né? É isso? Isso, quando o senhor falava da metila Aham. que Daí estava se foi. cis ou o cloro que estava cis, porque na verdade é cis ao É, centro, né? Eu olhei ali e deu uma impressão. exatamente, exatamente. É, Aí depois disso, o senhor não. Quando começou a explicar o porquê, aí falhou o áudio. tá. Então, aqui assim, ó, a regra originalmente proposta, ele estabeleceu então a sequência, né? Que a sequência cis tem prioridade sobre a sequência trans. Ok. Mas aí, se você olhar aqui no exemplo, no primeiro exemplo aqui à esquerda, então vamos supor, a geometria Z, né, da ligação dupla, ela coincide, então, com a sequência cis. Então, não há dúvida, né? A sequência cis, ok. Mas, neste exemplo, o que aí digamos assim, o leitor, quando ele quer estabelecer a configuração do centro aqui, como é que ele vai definir? Porque ele tem o cloro aqui é cis, mas também tem a metila que é cis. Mas o que é pior ainda, né? A estereoquímica Z, porque note que aqui o Z corresponde à sequência cis, né? Mas agora aqui a estereoquímica Z não corresponde, né, à sequência cis para o cloro, né? Mas corresponde para a metila. Compreende? Essa dúvida que fica, né? Tá, mas então quem é a sequência cis? Quem é que vale aqui? Então vamos imaginar que você pegasse a regra original, a sequência cis. Tá, mas então o cis a sequência cis é o Z, é este aqui. Então, se ele é o Z, aqui seria 1, 2, 3. Ora, isso dá uma configuração S, né? Em função disso aqui, ó. Então, se você levar em conta a regra original, esse centro é S. Mas, quando você olha agora que entre a metila e o cloro, então, tanto a metila quanto o cloro, eles obedecem essa regrinha. Eles estão cis ao centro. Ok. Mas aí, quem é que tem prioridade? Então, é por isso que, nesse caso, você atribui o subscriptor, né? N, né? Que é um novo. Então, quando o cara ler um RN ou um SN, ele tem que associar, não, isso aqui é um atributo da estereoquímica daquelas moléculas que têm ligações duplas, que têm geometria E e Z. Né? Então, para esse caso, aí com essa nova simbologia, então, o cloro, ó, daí o cloro está cis ao centro, mas ele pertence ao seno E, né? Enquanto que aqui a metila, que está cis ao centro, pertence ao seno Z. Então, originalmente seria o Z o prioritário, e não este aqui. Então, por isso o N. Tá bem? Daí, então, seguindo N, isso vai ser 1, esse grupo com o cloro aqui, 2, a metila 3, então isso vai dar a direita e o centro é R. Ok? Bom, um pouquinho agora de novo sobre Fischer, tá? Então, nós já vimos isso na aula passada, mas vamos retomar bem rapidinho, né? Fischer é aquela forma tradicional proposta pelo Emil Fischer de representar açúcares. Então, se descreve a estrutura em a estrutura tridimensional na forma de cruz, na parte superior o estágio mais oxidado, na parte inferior a parte mais reduzida, e aí se o grupo X está à direita ou à esquerda, você atribui o descritor D e E. Então, o que nós sabemos? Que os aminoácidos naturais pertencem à série L
e os açúcares naturais pertencem à série D. O que quer dizer D? Que o grupo OH está à direita, nos açúcares. E nos aminoácidos, que o grupo amino está à esquerda, então pertence à série E. Só uma coisa importante em relação a Fischer. Quando tem dois ou mais centros, você tem que descrever a cadeia carbônica. Aqui, por exemplo, a cadeia carbônica dessa treose. Né? Ela tem 4 carbonos. Então, para Fischer, tu tem que descrevê-los de tal maneira que, em perspectiva, você está enxergando a molécula assim, ó, desta forma, tá? Desta forma. Não é zigue-zague. Então, Fischer, você não tem a cadeia principal zigue-zague, mas sim a cadeia principal na forma de U. Então, essa linha preta representa exatamente a visão do observador. Ele está enxergando os 4 carbonos frontais para ele. Tá? Então, assim é importante. Bom, feito isso, nós vamos descrever, então, cada isômero de Fischer com a configuração L e D. Sempre olhando para a posição do substituinte no último carbono assimétrico. Então, nitrogênio aqui, à direita, isômero D. Hidroxila, à esquerda, isômero L. Se você agora pegar as eritroses e as treoses, são dois centros, né, de quiraidade, então, qual é o centro que define o isômero correto? É exatamente o último, esse centro aqui. Então, este centro define se o açúcar pertence à série D ou à série N. Então, aqui está, ó, série D. Notem que nesta forma aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente fiz, reescrevi, né, colocando a parte mais oxidada para baixo, tá? E a mais reduzida para cima. Isso está incorreto do ponto de vista do Fischer, né? Tem que inverter, tem que rotacionar isso aqui, jogar o aldeído para cima e o ol para baixo. E aí, por consequência, o carbono que te interessa é esse aqui, né? É esse carbono aqui. Então, esse açúcar, tu tem que decidir se ele é L ou D, né? Se esta molécula é imagem especular, é diastério isomérica, você é idêntica. Né? Então, importante assim, né? O D e o L representam a estereoquímica do último carbono quiral na projeção de Fischer, o D e L maiúsculo. Enquanto que o DL minúsculo representa simplesmente a rotação óptica do estrógeno ou levógeno. Tá? Bom, aí que nós fazemos, né? Nós vamos olhar para uma sequência de açúcares e sempre com a visão frontal. Então, as ligações horizontais, elas se projetam para o observador e as verticais, elas se afastam do observador. A partir dessa visão, você constrói um modelo tridimensional ou em cavalete, tá? Ou em cunha-travessão. Tá? Então, desculpa, cunha tracejada, não cunha-travessão. Então, assim, não importa a forma que você escolher, seja Fischer, cavalete ou cunha tracejada, tem que dar o mesmo resultado. Tem que dar. A única dica que eu passo para vocês é cuidar quando se sai da forma de Fischer, e escreve essa estrutura na forma cavalete. Notem que daqui eu estou chegando assim. Ó. Por quê? Porque eu tenho que desenhar a cadeia carbônica na forma de U. Olha aqui, na forma de U. Né? Então, esta forma aqui representa o U. Então, o indivíduo está olhando de cima. E ao ver de cima, ele enxerga as duas hidroxilas aqui, à direita ou à esquerda. Né? E como este aqui é o último carbono, então esse é o isômero D. Né? Depois, claro, projetando isso aqui no plano, olha só, então as duas hidroxilas para frente, que são essas aqui. Então, você está olhando a molécula assim, com essa perspectiva. Aí tu chega aqui. Tá? Então, isso são regrinhas importantes para vocês transformarem uma posição de Fischer numa forma tridimensional com o carbono tetraédrico.
Aqui neste caso, o que eu fiz? Como Fischer diz que tu tem ligações que se aproximam e que se afastam, então agora, a partir do Fischer, para chegar nesta projeção de cunha tracejada, você tem que colocar duas ligações no plano. A minha escolha aqui, por exemplo, eu escolhi o amino e o R no plano, e por consequência, o CO2, olha só, o CO2 vai para trás e o H vem para frente. Por que assim? Porque eu sei que em Fischer a ligação vertical ela é para trás e a ligação horizontal ela é para frente. E aí matou. Feito isso, você agora atribui isso aqui R ou S, né? Então, qual é a prioridade? Nitrogênio 1, carboxilato é o 2 e o R é o 3. Então, aqui tem 1, 2, 3, sequência à direita, o H está para frente, então este composto tem configuração S. Né? E o isômero, na forma de Fischer, é o R. Então, todos os aminoácidos pertencem à série L, e eles têm a configuração S. Né? S. Então, olhando agora, um aldeído, né, um açúcar e um aminoácido, os naturais da série D dos açúcares, né, eles têm configuração R. Tá? R. Os aminoácidos naturais da série L têm a configuração S. No aldeído e no aminoácido, você não precisa refazer a estrutura desta forma aqui. Por quê? Basta assim, ó. Você estabelece a prioridade. Hidroxila é 1, o aldeído é 2 e o álcool aqui é 3. Então, tu tem uma sequência 1, 2, 3. Isso aqui está à esquerda. O que está à esquerda? Mas o H está para frente. Então, se ele está à esquerda e o H está para frente, a configuração desse centro é R. Neste exemplo, agora é amino 1, carboxílico 2 e o R 3. Então, para este caso, deu à direita. 1, 2, 3 à direita. Mas o H aqui está para frente. Então, se esse hidrogênio está para frente, a configuração deu R, na verdade, ele é o S. Então, por isso que os aminoácidos naturais de configuração L, a maioria será S. E os açúcares naturais de configuração D, todos serão R. Todos. Então, olha aqui. Fica fácil agora quando tu pega qualquer açúcar, né? Você já sabe. Desenhou ele corretamente, a parte mais oxidada, a parte mais reduzida, você já sabe. Hidroxila à direita gera o enantiômero R. Hidroxila à esquerda gera o enantiômero S. Então, esse centro é R e esse centro também é R. Neste aqui, né, que não é imagem especular. Então, o centro, o último centro aqui, tem hidroxila à direita. Então, este centro, R. Em O2, inverteu. Então, ele é o centro S. Então, esse composto tem o centro de gravidade 2S e 3R. Tá? Sempre assim. Muito importante por que a ordem de prioridade aqui, o aldeído é prioritário sobre esse carbono? Porque você faz o diagrama hierárquico e aí você vai encontrar, olha aqui, ó, pegamos o caso do carbono 2 aqui. Tem um aldeído, se desdobra em O e O0. Abaixo tem o C3. O C3 tem O e C. Então percebam que na esfera segunda tem HCO. Na segunda esfera tem HOO. Então sempre o aldeído será prioritário sobre essa parte de baixo. Então por isso que a ordem aqui deu 1 hidroxila é 1, e o aldeído é 2 e o carbono 3 é o 3. Então veja que aqui dá, olha só, dá deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, da esquerda, o hidrogênio está para frente, o centro é R. Tá bem? Então, a D mais glicose, olha só, D mais glicose, na forma aberta, está aqui. O que é o D? O D representa exatamente este último carbono. Né?
Os demais carbonos não foram especificados, né? Então, quando o Fischer propôs que a D+-glicose era esta molécula, ele especificou apenas o último carbono quinol. Mas os demais ficaram em abertos. Então, agora especificando R e S, a direita é R, a direita é R, a esquerda é S, a direita é R. Então, a glicose tem a configuração 2R, 3S, 4R, 5R. Tá? Então, numa forma linear, né, numa forma aberta, você agora não tem mais dúvida quais são as configurações de cada centro da glicose. Olha aqui, ó. Tu escreve na forma estendida, tá? Na forma estendida. Então, 2, 4, 6. Aqui você vai adicionar o aldeído, né? O aldeído. E no primeiro carbono é o R. Então, não tem jeito, olha aqui. Uma ligação é para frente e a outra ligação é para trás. Tá? Para trás. Então, para frente e para trás. Só que este centro tem que ser R. O que você sabe? Que o OH é 1. Então, se o OH é 1, ele tem que estar para... Ó, OH é 1. Vamos supor que você desenha assim. Aqui. Vamos supor que fosse isso aqui. Então, 1, 2, 3. Esse centro aqui, este centro é R, o H está para frente, então ele é o S. Então está errado. O que tem que fazer? Reescrever. E aí tu vai escrever, então, o OH para frente. Vejamos. Então, o OH para frente, hidrogênio aqui. Vamos lá? Então, hidroxila é 1, o aldeído é 2, e o carbono 3 aqui é o 3, então 1, 2, 3, o centro é R. E assim você faz para os demais centros. Tá? Vai escrever para os demais centros. Observando que um é S, que o outro é R, e assim por diante. Faz aqui, né? E, tá? Então, é isso que tem que ser feito. Bom, vamos em frente. Agora, nos aminoácidos, tem uma particularidade dos aminoácidos. Qual é a particularidade? Que é o seguinte, ó, né? Dependendo do aminoácido, o resíduo que ele tem, que não está ligado na cadeia polimérica, o resíduo pode ser diferente. Então, veja aqui, ó, alanina, o resíduo é metila. Cisteína, o resíduo é o metil-til. E a metionina, o resíduo é etil, metil-til. Ok. O que representa isso? Na alanina, a sequência, né, o diagrama hierárquico dá nitrogênio, carboxílico, metila, H. Então, fica certo. 1, 2, 3, está à direita, o H para frente, o centro é S. Fechou. Agora, notem na cisteína. NH, CSH e carboxílico. Notem que o resíduo metil-til está, ou tem, né, uma prioridade maior que o grupo carboxílico. Mas por que isso? Porque não é a soma das massas, não importa o número de átomos de oxigênio. Um deles tem um maior número atômico. Quem é? O enxofre. Então, agora o enxofre tem prioridade sobre o oxigênio. Então, muda a prioridade. 1, 2, 3. Então, notem que, neste caso, 1, 2, 3, está à esquerda, porém o H está para frente. Então, o centro correto é R. É um exemplo da exceção. Os aminoácidos, a maioria deles tem configuração S, mas alguns não. Por quê? Porque tem um enxofre, e o enxofre altera a prioridade. Notem a metionina. O que vai acontecer? Então, agora a metionina, ela restabelece a prioridade original. Ó. O grupo aqui, a etila, que conecta ao metil-til,
Então, na sequência, olha, carbono, carbono, ok. Agora é O, C. Então, não aparece enxofre, aparece este átomo aqui. Então, volta a ser S. Ok? Então, os açúcares, os aminoácidos, pode não. É recomendado que você use sempre RS. Mas acontece o seguinte, existem nomenclaturas alternativas para esses açúcares, porque são moléculas de interesse, né, histórico. Então, as formas alternativas, as eritroses, as treoses, né, os isômeros eritro e trel. Então, a eritrose é o açúcar de configuração L e tem as duas hidroxilas do mesmo lado, né? Do mesmo lado, eritrose. Lados opostos, treose. Quando a molécula não pertence à série dos açúcares, tu pode usar o termo trel e éritro. São símbolos da estereoquímica relativa. Relativa. Você pode desenhar o trel, olha aqui, ó, o dibromotrel, está aqui. O diálcool, o diol, éritro. Mas você não sabe, né? Olhando apenas o nome trel e éritro, você não sabe se é o R ou S. Então, para este álcool aqui, este centro tem a configuração. A hidroxila é 1, este carbono aqui é 2 e o fenil é 3. E o H que está para frente é o 4. Então, 1, 2, 3. Esse centro aqui é R. Então, o uso do descritor RS ele é absoluto. Tá? Ele é absoluto. Bom, a mesma eritrose aqui, a D menos eritrose, quando escrito na forma zigue-zague, olha só, né? Então tem o OH para frente e o OH para trás. Veja que aqui tu tem um isômero anti. Então o termo anti é usado quando tu tem a cadeia carbônica estendida. O termo treose e eritrose quando é Fischer. E o termo sim e anti é quando tem a cadeia estendida. Essa é uma nomenclatura proposta por Hitchcock. Né? Você desenha uma molécula toda ela em zigue-zague e os grupos ficam para frente e para trás, ou do mesmo lado. Então, o isômero sim e o isômero anti. Mas todos são formas de descrever a estereoquímica relativa. Trel, eritro, sim e anti. Né? Olha, a eritrose, na forma estendida, vai levar o isômero anti. Já a treose, na forma estendida, leva o isômero sim. Ó, mesmo lado e lados opostos. Então, isso foram nomenclaturas propostas na década de 80 para explicar, né, resultados ou para serem usados, né, em resultados de síntese dinâmica seletiva, de astéria seletiva com 2 ou mais centros. Né. Também tem o termo, usar o símbolo aqui, o asterisco, né, que representa estereoquímica relativa. Então, por exemplo, 2R asterisco, 3R, significa o quê? Que aquele isômero é o R, mas que existe o outro que é o S. Né? Ou usar os termos L e U, o like e o unlike. O que é o like? Igual, o que é o unlike? Diferente. Tá? Bom, vamos pegar aqui embaixo, nesse exemplo aqui. Então, o isômero anti e o isômero sim. Agora você vê que esses prefixos, esses descritores sim e anti, também são usados em compostos bicíclicos. Por exemplo, aqui no biciclo, que tem o bromo do mesmo lado da ligação dupla, então é o isômero sim. Ou no lado oposto, então é o isômero anti. Não é isomerismo cis-trans, não é. Então, por isso que usa sim e anti. Tá? Nas projeções de Howard, aí se usa as letras gregas alfa e beta. Por quê? Porque foi uma maneira que o Howard propôs de descrever os açúcares. O açúcar que tem um grupo na posição, na face alfa,
e na face beta. Então, o que significa alfa na porção de Howard, que é esta forma aqui? São sempre aqueles grupos que estão na face superior. E, desculpa, beta, né? Beta. E o alfa na face inferior. Então, a face inferior é alfa e na face superior é a face beta. Então, um exemplo clássico, né? A beta-glicopiranose. Então, a hidroxila está na face superior. A alfa-glicopiranose, a hidroxila está na face inferior. É isto, né? Uma hidroxila para baixo, alfa. Uma para cima, beta. Sendo que esses dois aqui têm a configuração distinta apenas no carbono 1. E os demais permanecem iguais. Nesses casos, nós chamamos de epímeros. Tá? Ok? O alfa e beta em sistemas derivados do colesterol e assim por diante. Então, este é o, digamos, o beta colesterol. Opa, então beta por quê? Porque essa hidroxila está com a ligação voltada, né, para a face beta. Bom, existem os termos endo e exo. De novo, tudo isso é nomenclatura relativa. Então, o que é o endo? O que é o exo? São sistemas bicíclicos com duas faces. Uma face convexa e uma face côncava. Uma mais fechada e uma mais aberta. E aí tu tem o isômero endo e o isômero exo. São estruturas diastereoisoméricas, não são imagens especulares. Então, o que seria a imagem especular aqui? Seria o isômero RS. Então, você vai desenhar, tu vai desenhar o isômero aqui, na verdade, tu vai desenhar o quê? Tu vai desenhar isso aqui, né? Então, tu desce aqui e escreve, então, a estrutura, né? Opa, deu zero aqui, deixa eu refazer aqui, né? Então, tu vai desenhar a estrutura assim, né? Tá? Então, como sendo imagem especular. Tá? Aí tu vai tratar como sendo isômeros R e S. Veja que aqui é um problema sério, né? Se você tentasse aplicar a regra D e L fica um pouquinho ruim aqui, mas isso é imagem especular de baixo. Do Fischer, né? Porque você tem que decompor essa molécula até o gliceraldeído, e isso é impossível. Né? Então, não teria como correlacionar esse composto com o T-gliceraldeído. Tá? Bom, agora as situações que aparecem, os centros, né? Em que eles têm, guardam entre si uma relação de espelho. Então, são os pares de isômeros D e L e o meso. E o famoso centro pseudoassimétrico. Né? Então, começamos pelo ácido tartárico. Lá o famosão, né? Tu tem um par de diastereoisômero RR e o RS. Então, são diastereoisômeros. Entretanto, o par RR, né? Ele tem como seu enantiômero o SS. E o que acontece, né? O que acontece? Então, aqui está o RR e aqui está o SS. Tá? Mas o que acontece com o isômero RS? Este isômero aqui tem o seu equivalente aqui, o SR. O que nós enxergamos? Que existe um plano de simetria aqui. E esse plano de simetria torna o composto inativo. Né? Então, não tem jeito. Não tem atividade ótica. E essa questão da atividade ótica tem uma explicação. Aqui aparece também, né, o cálculo do número de isômeros óticos, que é 2 na N. Então, você substitui o N pelo número de carbonos assimétricos. E aí tem que ter cuidado, né? Quando os centros têm a mesma... Os centros são iguais, como é o caso do ácido tartárico, os centros são iguais, então tu vai ter esse desconto, né, que a fórmula não se aplica. Bom, por que ele é inativo? Tá?
O composto meso tem um centro S e um centro R. Tá. Cada centro de quilaridade, voltamos lá na aula inicial, né? Cada centro de quilaridade tem o quê? Ele tem um residual de polarização. E esse residual de polarização interage com o campo elétrico oscilante que chega, que é polarizado naquele plano. Então, aquele campo elétrico tem um vetor, ele se decompõe, né, num vetor elétrico à direita e num vetor elétrico à esquerda. Só que assim, quando a luz polarizada passa pela solução, né, a interação dessa energia, dessa radiação com a matéria, faz diminuir a velocidade de propagação. Tanto tem uma diferença no índice de refração. Ok. Mas agora esse meio, ele também é opticamente ativo. Então, o que vai acontecer? Que a velocidade de propagação, aqui, ó, então, a velocidade de propagação do vetor campo elétrico à esquerda é menor, se for menor, né, menor do que a velocidade de propagação do campo elétrico à direita, isso implica dizer que o índice de refração do campo elétrico à esquerda será maior. Né? Por quê? Porque como a velocidade está diminuindo, isso implica dizer que, na verdade, a interação da amostra com este vetor campo elétrico é mais intensa. Então, o índice de refração aumenta. Né? E aí tu tem vamos dizer assim, tu tem um giro, um vetor campo elétrico, ele anda mais rápido. Então, ele vai desviar, ele anda mais rápido à direita. Então, ele será uma substância destra rotatória. Porém, um centro, tá? O que o outro centro faz? Ele faz o inverso, porque ele um é S e outro é R, né? Então, nesse caso aqui, se ele é inverso, ele faz com que agora aquele índice de refração que foi menor para o centro S, ele será maior para o centro R, por exemplo. Né? Então, aqui, por exemplo, se o índice de refração do centro S foi maior, este índice de refração para o centro R será menor. Então, a luz irá percorrer numa velocidade maior. Então, agora ele tem um comportamento levo-rotatório. Então, os dois se anulam. Um desvia mais à direita e outro desvia mais à esquerda. Como os dois desviam na mesma intensidade, porque a molécula é idêntica, né? Então, representa aqui que, na verdade, os dois irão percorrer esse círculo com o mesmo índice de refração. Eles vão chegar aqui exatamente no mesmo, com a resultante no mesmo local. Então, por exemplo, vamos supor que ele percorra, né, e chegue aqui, em azul. O vermelho também vai chegar aqui. Né? Também vai chegar aqui. E se você tirar agora a resultante dos dois, onde está a resultante? Ela está aqui. Ó, né? Então, aqui tu tira a resultante. Ó, e ela permanece exatamente no mesmo local. Então, o LP é igual a... O LP não se modifica. Então, a rotação óptica é zero. Tá? Bom, o que acontece nessas relações, né, entre moléculas que têm esses centros? Eu pego como exemplo, pego uma borboleta. Tá? Vamos traçar aqui 4 quadrantes. 4. Notem assim, ó, tem aqui uma relação, digamos, uma reflexão da parte à direita com a parte à esquerda. Então, se você nota que esta porção à direita é a imagem especular da esquerda. Tá? Imagem especular da esquerda. Mas se você agora notar somente o componente à esquerda ou à direita e traçar aqui um elemento de simetria, algo assim, ou tentar encontrar esse elemento de simetria, você percebe que o quadrante superior é diferente do inferior. Então, essa relação aqui é não especular.
o que eu quero dizer é que os 4 quadrantes, na verdade, eles compõem os 4 isômeros. Mas, se nós observarmos o isômero RR, é diferente, ou é imagem especular, né, do isômero SS. É imagem especular. Então, estariam representados por quem? Por essa parte superior. Ou pela parte inferior, tanto faz. Né? Já os dois que têm a mesma quiralidade, né? Então seriam representados, por exemplo, por esses dois aqui. Né? Então, você pode imaginar uma relação especular entre o RR e SS, uma relação especular entre o RS e o SR, e uma relação não especular entre os terceiros isômeros, o RR, por exemplo, com o SR. Tá? Então, vamos dizer assim, é uma tentativa de você pegar uma figura de um objeto, de um animalzinho, né? de uma borboleta, e correlacionar com os centros, né? do ácido tartárico. Bem claro, né? O ácido tartárico ele existe nas duas formas, no meso e na forma opticamente ativa. Notem as propriedades físicas distintas, né? Dos dois, tanto do meso quanto do opticamente ativo. A igualdade dos enantiômeros, né? Ponto de fusão e solubilidade. No entanto, a diferença está na rotação óptica. Se você compara agora o racêmico, tá? O racêmico, aqui embaixo, mais, menos, com o meso, notem a diferença dos pontos de fusão. Né? A rotação óptica é idêntica, mas o ponto de fusão não é o mesmo. A solubilidade também não é a mesma. Então, tu tem uma questão de complementaridade aqui. Tá? De complementaridade. Então, parece que na mistura racêmica, uma molécula R, ela se complementa com a molécula S. Então, tu tem uma torção helicoidal que é preenchida pela outra. Então, tu tem os espaços intermoleculares otimizados. E aí tu tem uma compactação maior, então o ponto de fusão sobe. Né? Bom, outros exemplos em que aparecem a relação meso, né? Aqui, por exemplo, ó, tu tem uma molécula com carbono aqui, com um plano de simetria, e aí tu tem a reflexão observada aqui. Essa reflexão que eu estou chamando aqui em cima, na borboleta, né? Tem a reflexão, a operação de simetria intermolecular ou intramolecular, tu tem o composto aqui no caso mesmo. Para este outro exemplo, tem um carbono, né, que separa os dois centros. Os dois centros são diferentes, né, mas um é R e o outro é S. Então, a relação especular está posta. Então, esse é o composto mesmo. No ciclo propanos, né, tu tem aqui o isômero cis e trans. Esse é o isômero cis. Então, tu tem um composto mesmo aqui. Mesmo que esse carbono aqui seja carbono com 4 ligantes diferentes. É o exemplo dos os centros estereogênicos. Né? No isômero cis, ele é meso. No isômero trans, ele tem atividade óptica. Então, o carbono que gera o isomerismo é chamado de carbono estereogênico. Tá? Estereogênico. É o gerador do isomerismo cis-trans. Só que esse carbono aqui, ele tem a quiralidade invertida desse. Tá? Exemplos mais interessantes é aqueles que acontecem no equilíbrio conformacional, por exemplo, dos cis-dimetil ciclohexano. Né? Então, tu tem uma inversão conformacional, e essa inversão conformacional recoloca o substituinte equatorial em axial e o axial em equatorial. Então, agora, entre eles, tu tem a relação especular. Então, o isômero cis,
2-dimetil ciclohexano, ele é inativo. Mas não por ter o plano interno, mas sim por esta inversão conformacional que gera duas moléculas com a mesma energia, né? São estados degenerados. Então, na forma correta esta, quando você olha a forma plana, né? Então parece que tem um plano de simetria aqui, mas não tem. Esse plano não existe internamente. O que existe, na verdade, é esta inversão conformacional. Então, façam isso, por exemplo, para o cis-trans, o cis ou trans 1,3, para verificar se esse plano existe ou não. E agora, no cis 1,4, aí sim, né? No 1,4 não tem jeito, o plano existe. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando aqui, né, nessa parte e, e também falar sobre os atropizômeros e a questão da dessimetrização. Tá bem? Então, paramos lá por hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, só uma curiosidade. Eu nunca tinha parado para pensar que a mistura racêmica tinha ponto de fusão diferente dos enantiômeros separados. Mas tem. Em Se geral, é você, sempre diferente, né? Pode subir ou pode descer, isso? Ou sempre vai ser superior? em geral, é sempre superior. Tá. Porque você tem que pensar assim, a mistura racêmica, tu tem uma molécula de quiralidade oposta à outra. Uhum. Então, individualmente, cada estrutura desenvolve uma hélice à esquerda e uma hélice à direita. Mas quando você mistura os dois, então você está fazendo o que? Você está complementando uma hélice com a outra. Sim, tá Elas se polarizando a molécula. encaixam, né? Sim, sim, sim. Isso. E aí, por consequência, tu tem, então, uma interação intermolecular mais forte. E o ponto de fusão aumenta. Ah, que coisa legal. Beleza? Beleza, professor. Então tá.